Gostaríamos de começar por agradecer ao arquiteto Carlos Marques e à sua equipa por este convite. É um prazer estar aqui e agradecer a vossa presença. E é de facto um prazer poder, a propósito deste seminário de arquitetura nos Açores, refletir um bocadinho o que tem sido o nosso percurso neste arquipélago. O nosso trabalho tem sido, sobretudo, feito na Ilha do Pico, uma ilha que suponho que todos conhecerão, se não é impositivo que aconteça, que a visitem, uma ilha vulcânica, como sabem, e para onde fomos em 2002, durante 2 anos, a trabalhar na candidatura do Pico a Património da Humanidade. Vêem na imagem a cinzento a área que era, na altura, paisagem protegida e a negro a área que, que era candidata e que se tornou Património da Humanidade. Portanto, obrigatoriamente, foram 2 anos em que houve todo um acumular de conhecimento daquele território que nos foi dado por equipas multidisciplinares nas quais estivemos envolvidos, de geólogos, de biólogos, de engenheiros do ambiente e que inevitavelmente informaram a nossa forma de trabalhar e de abordar este território tão particular, tão forte, tão agrícola ainda, tão rural, mas que com uma força extraordinária. E, portanto, este primeiro projeto da Gruta das Torres, de 2005, foi um projeto que, de alguma forma, refletiu essas temáticas. A Gruta das Torres é um tubo lávico, resultante de uma esquadra lávica, que tem 2 skylights muito bonitos, que são, no fundo, o abatimento do teto da gruta e por onde se faz o acesso à gruta. Fica localizada no mato, como se diz aqui, ou pelo menos no pico, isolada. Havia uma questão de vandalismo que preocupava as autoridades, na altura a Direção Regional do Ambiente e a Secretaria Regional do Ambiente e do Mar, e foi-nos pedido para, de uma forma muito rápida, proteger o skylight, que aqui vemos, tinha uma altura muito grande. O início da gruta também é muito generoso e depois então a gruta vai se tornando mais baixa, mas é um circuito muito extenso e que vale a pena de facto visitar. Esta é uma imagem do skylight, o tal abatimento do teto da gruta e onde uma vegetação depois floresce e ela é responsável de facto porque estas estruturas se mantenham com alguma estabilidade ao longo do tempo. A Direção Regional do Ambiente queria abrir este edifício ao público e, portanto, em simultâneo nós pensámos que deveríamos resolver a questão da proteção deste skylight e da construção do próprio edifício. Claro que ao operar neste território os materiais, aquilo que temos à nossa disposição são imperativos, mas ao mesmo tempo preocupava-nos a questão do suposto isolamento, não é? Portanto, todas as características que no fundo marcam este território, a sua geologia, a sua biologia, a sua arquitetura, a sua fauna, a sua flora, enfim, ainda mais intensificados por esta condicionante finita do seu próprio território, com o clima a adicionar a estas características geográficas da ilha, fazem com que tivéssemos aquela ideia de que para ser de facto um edifício rápido de ser construído, que se construísse efetivamente, teria de recorrer às técnicas mais tradicionais e aos materiais que tivéssemos mais à mão. E no trabalho do Gabinete da Vinha, onde estávamos, tivemos esta oportunidade de conhecer a fundo aquela paisagem, os corrais de vinho, os corrais de figueira, e esta é uma imagem que se tornou uma referência neste projeto para nós, que são os muros dos corrais de figueira, muros com forma circular e que têm uma característica muito bonita, que é de serem feitos e desfeitos à medida que a copa da figueira vai aumentando. Tinham também um efeito plástico que achámos muito interessante e, portanto, o facto de utilizar esta técnica parecia-nos muito pertinente, porque para nós este era o gesto mais simples, ou foi aquele que nos surgiu como o mais adequado para resolver este projeto, foi argamassar um muro com 1,5 m de altura, 1,70 m à volta dos 2 skylights, seguindo a topografia do terreno, portanto é um muro ondulante, tal como os muitos muros que marcam este território, e este muro acaba por se abrir num rendilhado de pedra quando toca o edifício, permitindo iluminá-lo de uma forma muito homogénea em todos os seus espaços.
Depois, este é um espaço de entrada, posso aqui, portanto, há a entrada com um pequeno espelho de água que faz um pouco a transição de escalas entre esta imensidão da paisagem e o interior de um edifício, uma sala de espera, a parte de arrumos e casas de banho, um pequeno auditório e então depois a saída para a visita. Quando voltamos por esta rampa exterior para não haver o cruzamento dos grupos que estão a sair e dos que estão a entrar. Portanto, a questão do material, de facto, utilizado foi o betão e a pedra. Aqui uma imagem da entrada e a questão outra importante, a da pormenorização. Para nós, neste primeiro projeto, tínhamos todas as dúvidas do mundo quanto à questão da efetiva pertinência de pormenores muito refinados ou muito complexos. E nesse sentido, como disse, usando o betão, usando a pedra, tentando conseguir um efeito plástico, poético com a parede de pedra, não queríamos de todo entrar em exageros na questão dos vãos, que é sempre uma questão fundamental em arquitetura, e portanto havia muitos portões de fole normalíssimos na paisagem, quer nas queijarias, que ali há algumas na criação velha, quer nos armazéns que pontuam a paisagem, e decidimos que era isso que íamos usar com a serralharia, uma das serralharias locais, e que, portanto, o pormenor ia ser só uma chapa de alumínio maciça, que iria fazer um pouco a filigrana deste vão, que iria fazer a resolução das águas nos vãos, mas não iríamos usar nenhuma caixilharia que não pré-fabricada e com esta solução muito pragmática dos portões de fole. Aqui uma imagem do interior deste edifício, com a questão da luz, na altura ainda não tinha mobiliário, o briefing, mais uma resolução muito pragmática de fazer uma cama de betão, chamemos-lhe assim, que assentava diretamente no terreno, para não haver nenhuma perfuração do mesmo e, na verdade, o edifício acaba por ser em rampa, porque absorve a própria topografia do terreno, fazendo depois o nivelamento da sala de estar, como é óbvio, mas o próprio auditório absorve esta pendente muito suave do terreno. A entrada então na gruta, onde mais uma vez pensámos que usando algo simples de utilizar, portanto vigotas pré-fabricadas que eram apoiadas em pórticos de betão, que conseguiríamos este passadiço facilmente construído no interior da gruta para ultrapassar os abatimentos da gruta que se encontram no início do percurso. Portanto, não queríamos de todo destruí-los, que foi uma das possibilidades para entrarmos diretamente no chão da gruta, e todas as adversidades, no fundo, vão sendo absorvidas e transformando naquilo que depois é o resultado final e que é sempre mais complexo quando aproveita as adversidades, quando aproveita as aparentes dificuldades ou imprevistos e os torna parte do projeto, tirando partido deles e dando essa maior complexidade que referia ao projeto. É quando vimos da gruta que, no fundo, depois vemos arquitetura, digamos assim, vemos edifício, antes é um muro, neste tal passadiço, tirando partido uma vez mais da diferença entre a rugosidade da pedra e o acabamento final do betão, que pintámos com uma cor escura, o efeito do rendilhado, quer pelo interior, quer pelo exterior, e mais algumas imagens daquilo que, no fundo, é uma síntese de uma abordagem muito rápida, que sintetizava tudo o que eram aquelas nossas impressões e conhecimentos de trabalho no território, de facto, durante 2 anos. E esta é uma imagem de que gostamos muito, porque, de facto, todos os efeitos plásticos, todos os meios estavam ao nosso alcance. Ainda hoje é possível ver estes exemplos de cisternas, de arrumos na paisagem, de pequenos casas de boi na altura, dos carros de boi, e aqui foi sempre algo que achámos muito bonito, esta plasticidade, esta diferença entre a rugosidade da pedra, o reboco, neste caso, da cisterna, ou da própria lava vitrificada. Se já viram algum exemplo de um pedaço de lava vitrificada, temos sempre a lava lisa e brilhante de um lado e o seu aspecto rugoso do outro. Curiosamente, o segundo projeto que fizemos, o Centro de Interpretação da Paisagem da Vinha, sempre continuando dentro deste tema da paisagem que hoje é Património da Humanidade, é de facto uma paisagem, um território fortíssimo, com estes corrais de vinha, com esta quadrícula que preenche o território, sempre com o pico como fundo, e ao longo desta paisagem há pequenos núcleos ao longo da costa, muito bonitos, uma vez mais arquitetura tradicional, popular, feita
com os meios, com as medidas daquilo que o território oferece. E neste caso o Lagido de Santa Luzia tinha um edifício que pertencia ao governo regional, que é um edifício denominado Solarengo, não tanto pela sua erudição construtiva, mas sim pelas suas dimensões. É um edifício maior que os restantes, mas também construído inteiramente em alvenaria de pedra de junta seca, com 2 pisos, onde havia a parte da vinha, de todos os instrumentos e a chamada loja no piso térreo e a parte da habitação no primeiro piso. E, portanto, aqui, uma vez mais, o tema da pedra, achámos que poderia ser, que era fundamental, uma vez mais, trabalharmos este tema da pedra, mas ao contrário da Gruta das Torres, percebemos que na Gruta das Torres, como vos explicava há bocadinho, que quisemos utilizar portões de fogo, pudessem ser feitos por uma serralharia local e, na verdade, tivemos que ir a Espinho discutir esses pormenores com uma empresa de Espinho. Portanto, acabou por vir tudo de fora, acabava por ser mais barato e, portanto, a empresa construtora tomou essa decisão. E, portanto, no centro de interpretação, acabámos por agir já de forma contrária. Isto um bocadinho porque falamos do isolamento, mas, no fundo, estamos ligados e portanto, isso não é uma condicionante fundamental e imperativa da nossa prática como arquitetos. E é neste projeto, no fundo, o que aconteceu foi que achámos que devíamos propor determinado tipo de detalhes, de arriscar um pouco mais complexos e correu bem, acho que foi uma experiência interessante. Neste caso, o que nós procurámos foi fazer uma intervenção que não usasse betão. Tínhamos visto alguns dos exemplos que tinham sido feitos na reconstrução de algumas casas domésticas a quando do sismo de 80, se não estou em erro, corrijam-me se estiver errada, portanto houve esse grande sismo. E o que acontece é que o reforço era feito pelo interior e pelo exterior das paredes, com massa, com malha de aço, e o que acontecia era que o reboco ganhava uma expressão muito grande. E o que nós aqui tentámos foi utilizar os materiais que a casa de facto apresentava, as paredes em alvenaria de pedra, a estrutura em madeira, mas melhorar a ligação entre elas com algum reforço metálico na ligação da madeira com a argamassa, com a alvenaria de pedra, com alguns tirantes metálicos em locais importantes e, portanto, tentar que todo o ambiente da casa antiga se mantivesse e procurar encontrar espaços, ganhar espaços onde ela não tinha, mas aqueles que existiam, mantê-los o mais fielmente possível. Portanto, aqui 3 lojas separadas entre si, o exercício de abri-las com anéis metálicos de forma a ganhar um espaço uno, expositivo, que no fundo vai contra a paisagem, ou traz a paisagem da vinha, os corrais para dentro do edifício, que é uma imagem de construção. Portanto, toda esta sala ganha aqui com um corte na própria paisagem, é bonito de ver um corte no terreno com as vinhas aqui fora e depois em cima estruturas que já existiam, complexas, de sobreposição de coberturas que mantivemos e tentámos recuperar ao máximo. Portanto, uma imagem do espaço novo, onde no fundo tentámos retirar toda a presença de elementos estruturais, em contraponto com os espaços interiores, onde esses elementos estruturais não eram visíveis. E só neste momento a nossa intervenção sai para fora, numa altura, num sítio onde nós precisávamos de luz, no fim da sala de exposição, e à semelhança dos balcões que fazem o travamento nos outros topos do edifício, fizemos como se que um novo balcão escuro, todo em vidro, que permitisse a entrada de luz, mas que no fundo fizesse parte desta composição como se que mais um maciço que se encosta no fundo ao edifício e como se pudesse também ajudar a travá-lo ainda dentro de uma lógica construtiva tradicional. Algumas imagens do exterior. O edifício inicialmente foi pensado para ser rebocado, como mostrava a primeira imagem, mas depois foi deixado com a alvenaria de pedra à vista e sempre esta preocupação e esta necessidade de compreender os materiais, as cores, o pormenor de que vos falava. Portanto, no piso térreo, sendo uma loja, uma zona onde se guardavam todos os instrumentos ligados à vinha, é óbvio que não havia caixilharias, todos estes vãos eram
eram encerrados por portadas unicamente e opacas. E, portanto, há uma preocupação de desenhar o caixilho, mas ter a portada que depois dobra e rebate sobre a fachada, de modo a não impedir a passagem quer do peão, quer dos carros, até porque estes núcleos, como conhecerão, têm perfis de rua muito estreitos. Ao nível do primeiro piso foi a mesma lógica, no fundo, de tentar encontrar espaços. Aqui tinha 2 divisões, de abri-las, mas sempre muito com a mesma lógica e, como vos dizia há pouco, de tentar sempre que a parte construtiva, a parte do ambiente original da casa pudesse ser mantida. Aqui em baixo a sala de exposições, onde foi também todo um trabalho de pensar como é que uma exposição poderia ter um bom suporte em paredes com estas características, uns painéis que rebatem e que podem ter várias formas de exposição. E aqui então a sala que corresponde ao cubo de vidro de que vos mostrei e que no fundo traz o tema da paisagem para dentro do próprio edifício. Este outro projeto, que foi feito quase no fim do anterior, tem de alguma maneira, está intimamente ligado com o anterior, ou seja, como a Inês esteve a explicar, havia uma grande preocupação da nossa parte em compreender a lógica construtiva, mas ao mesmo tempo conseguir preservar a atmosfera dos espaços era fundamental. Também é isso que cria a identidade deste território. Então, neste caso, era um casal de clientes privados, tinham comprado uma ruína também na Ilha do Pico e a proposta seria de recuperar a ruína à semelhança de outras tantas situações, mas havia, naturalmente, por esta particularidade de ser de facto uma ruína sem cobertura, havia um lado muito plástico na ruína que interessava particularmente os clientes e que a gente sabia que eles gostariam de manter. E a nossa experiência anterior dizia-nos que o processo de intervenção em edifícios como este, procurando dotá-los de performances, vamos dizer assim, adequadas aos dias de hoje, a maior parte das vezes tiram-lhes essa identidade. Ou seja, o exercício que nós tínhamos feito foi realmente manter essa atmosfera, dando essa performance, ou seja, através de um sistema de caldeamento, de caldear o interior das paredes com uma argamassa compatível, com uma argamassa compatível com a pedra, mas isso era de tal maneira dispendioso que era possível numa situação de obra pública, mas de obra privada isso não nos parecia execuível. Portanto, tínhamos 2 aproximações possíveis, ou uma situação que é muito corrente, que é praticamente não fazer intervenção nestas estruturas, manter-se de facto o seu caráter e a sua identidade, mas preterindo a questão do conforto, portanto mantém-se as juntas nas frinchas, mantém-se as caixilharias relativamente débeis, mas tudo isso tem coerência, mas temos um déficit de conforto, ou então se tentamos de alguma maneira colmatar essas juntas, e isso é literalmente chegar às juntas das pedras e começar a encerrá-las. Se começamos a querer pôr uma telha que não é telha tradicional por causa do apodrecimento, tudo isto acaba por transformar estes objetos depois em algo que para nós, aos nossos olhos, já não correspondem exatamente àquilo que fez, no caso desta ruína, alguém do continente vir e comprar a ruína neste estado. Então a proposta um bocadinho inesperada mesmo para os clientes na altura foi propor manter a ruína como um cenário, assumindo que era de facto essa a paixão dos clientes quando compraram a casa ou as paredes, e propor uma casa nova, construída de raiz, dentro da ruína, e tirando de alguma maneira partido dos espaços intersticiais para potenciarem, e não para limitarem ou condicionarem, mas para potenciarem o projeto. Portanto, a casa desenvolve-se dentro dos limites da ruína, quando isso nos parece fundamental, tirando, como disse, partido de espaços intersticiais entre a ruína e a nova construção, mas ao mesmo tempo assumindo esta ideia de que é um cenário, também não tivemos dificuldade em
demolir uma parede que estava em bom estado para conseguir a configuração que pretendíamos para a casa. A casa é relativamente pequena e simples. Isto é a zona da sala dentro da casa principal, e que é toda virada a norte para São Jorge, e depois aqui um corpo que, como disse, rompe uma parede pré-existente para vir ganhar uma vista de grandes dimensões e um pátio exterior sobre São Jorge. No piso de baixo, os quartos também sempre limitados de alguma maneira pela pré-existência, mas também quebrando sempre que é necessário. Mas aqui claramente o exercício era construir a casa dentro da ruína e procurar uma vez mais, através dos detalhes, e quando dizemos detalhes é das decisões finais de onde é que se coloca o caixilho, que relação é que ele tem entre a parede antiga e a parede nova, conseguir não defraudar uma ideia inicial e que de facto o resultado final fosse potenciado. Como dizia a Inês, também a questão de tirar partido das dificuldades, uma coisa curiosa era termos uma obrigatoriedade de um pé direito regulamentar de 2,40 m, e isso não era compatível com um piso térreo, agrícola. Também em todas as casas havia essa componente da pré-existência, e aqui o que acabou por resultar foi o facto de termos o piso social da sala a uma cota superior da casa original, dá-nos uma relação com o vão pré-existente que é invulgar, porque o vão fica mais baixo relativamente ao que é normal, em vez dos 90 cm terá 45, e isso foi mais um potencial do que propriamente um problema. Depois eu vou percorrendo aqui algumas imagens do interior da casa, esta questão da relação com o exterior, mas ao mesmo tempo de uma casa confortável. Recordo-me que quando os clientes visitaram a casa já quase pronta, não fizeram muito acompanhamento à obra, a casa ainda não estava terminada, mas a sensação quando eles entraram, isto é confortável. E nós teríamos dito para nós que faria sentido este exercício, porque o que queríamos realmente era que a casa pudesse ser utilizada todo o ano e que houvesse esta sensação de conforto na construção desta casa. A solução de revestimento exterior é betão, numa tentativa de relação com as matizes todas da pedra pré-existente, e aqui vemos a imagem a partir do interior, de como a ruína de facto funciona como um cenário para quem está dentro da casa, a dita relação da caixilharia que deixa a pedra pré-existente e desaparece na espessura da parede nova. A imagem exterior, não é? Isto era alvo de alguns comentários no café, que o empreiteiro estava há 2 anos na obra e não se via nada, não havia telha e não havia reboco, portanto, de facto, eles estavam a trabalhar muito mal. Ao mesmo tempo, aqui havia uma grande vontade dos clientes que a casa tivesse, ou a primeira ideia dos clientes é que a casa fosse uma recuperação. Como isso acabou por não acontecer, também era para nós importante que de alguma maneira encontrássemos elementos de ligação com essas pré-existências. Então todo o interior foi feito com criptoméria, numa lógica simplificada, mas procurando a textura que também reconhecíamos nessas construções mais simples. Esta é um pouco a relação da ruína com a casa. Neste caso, uma vez mais, um pátio que existe numa antiga zona de Atafona. E estas fotografias são a preto e branco, têm a sua plasticidade em algumas particularidades, não é possível sentir, mas essa relação das matizes da parede de pedra com o betão acabou para nós por resultar bem. A cobertura é feita então em deck de madeira, porque a casa toda ela se abre para norte, está muito condicionada e limitada pela topografia e pelo terreno. E então a ideia era, desde que nós fomos pela primeira vez ao terreno, a casa está muito enterrada, quem vem, porque estamos na encosta norte, toda com uma declive acentuado e, como digo, virada para São Jorge, mas quando nós chegamos é muito fácil, com um salto enérgico de 50 centímetros, estarmos em cima da cisterna, e era vulgar nas visitas que fazíamos ao terreno, estar sempre em cima da cisterna a ver a pré-existência. Então o que propusemos foi que a cobertura fosse em madeira e que pudesse funcionar como uma espécie de prolongamento do espaço exterior, e que se pudesse, então virado a sul, apanhar uns banhos de sol na cobertura, e procurando também uma certa continuidade entre os revestimentos dos volumes.
E esta é a imagem final da casa. E nós acabamos por pôr algumas referências da arquitetura tradicional num determinado momento em que nos pediram para fazer uma conferência com a questão do património da humanidade. E o que é curioso é que, não tendo nós procurado estas imagens antes, o que nos interessa demonstrar é que elas estão permanentemente presentes, ou seja, é muito difícil para nós estar a trabalhar neste território e não ter permanentemente estas referências presentes. O livro do inquérito é, de facto, um documento de interpelação constante e, portanto, mesmo não sendo um objetivo, sentimos que, de alguma maneira, estas imagens, ou porque as sentimos quando percorrimos o território, ou porque as temos na memória dos livros, estão sempre presentes. Este último projeto que apresento é talvez o mais invulgar relativamente a todos os outros, mas isso decorre claramente do enunciado do cliente. São os clientes privados que pedem uma casa, mas dizem que gostavam que ela fosse revestida à madeira e que fosse construída com contentores, ou como se fossem contentores. De alguma maneira, eram pessoas descontentes com a lógica construtiva local, ou reconheciam uma série de limitações nas lógicas construtivas locais e gostariam que a casa fosse construída no continente e transportada de barco para cá. Portanto, o trabalho inicial foi uma investigação sobre o potencial ou as limitações dessa solução ou dessa ideia, e acabámos por concluir que, embora haja tudo é transportado para cá, existem de facto limitações do transporte, que essa ideia idílica de construir uma casa no continente e trazê-la para cá de barco não era possível. Mas, de qualquer maneira, essa ideia de construção em contentores manteve-se, era a ideia do cliente, e a questão da madeira também. Aqui só estamos a mostrar o terreno, por causa de uma outra questão também determinante no projeto, que era o terreno era bastante grande, cerca de 14 mil metros quadrados, e para nós não havia nenhuma intenção de artificializar ou delimitar o território onde estávamos a intervir. O nosso objetivo era construir a casa, assumir a casa como uma construção nova, que é o que é, mas que de alguma maneira o território se mantivesse em continuidade. Não é? Nós aqui estamos a delimitá-lo, porque é a parcela de intervenção, mas a ideia era que esta planta pudesse aparecer uma planta mais abrangente, com o terreno envolvente, e não haver uma marcação forte entre este muro que divide este terreno da direita ou o terreno da esquerda. E nesse sentido procurámos uma intervenção o mínimo possível. Aqui o percurso de acesso à casa é feito junto aos terrenos, e todas as intervenções mínimas que são necessárias partem desse princípio que adoçar circulações estritamente funcionais aos muros pré-existentes. O slide não se vê muito bem, mas esta é a síntese do que o cliente nos tinha pedido. Era uma casa construída em contentores. Portanto, o que propusemos foi a casa dividida em 4 volumes distintos. Eu já explico mais à frente só qual foi a lógica de pré-fabricação que se conseguiu dentro das lógicas tecnológicas disponíveis na altura, mas a proposta para a casa era construir a casa em 4 volumes distintos e o espaço social ser o espaço intersticial entre os 4 volumes. Havia também uma questão importante para nós, tendo vivido na ilha e tendo muito presente a força dos elementos. Tínhamos sempre presente uma ideia muito curiosa de quem pesca, de quem faz caça, de que mesmo com mau tempo há sempre uma baía protegida na ilha. Portanto, o que é necessário é pegar no carro, procurar a baía que nos vai dar a proteção mesmo havendo mau tempo num determinado sítio. E nesse sentido, a ideia da sala que se abre para os 4 pontos, não sei se a imagem se contém uma planta, portanto, a ideia da casa que se abre para os 4 pontos é dizer que estas paredes de vidro recolhem e desaparecem dentro dos volumes, dizer que esta casa se pode abrir quase em função do tempo atmosférico e encontrar sempre o seu lado protegido. Se calhar uma vez por ano pode-se abrir toda a casa, mas não é tanto essa a intenção. A ideia é mais a de proteção e de relação com o exterior. Por outro lado, se havia essa ideia dos contentores e da casa estar dividida, a casa era uma casa só, não eram 4 casinhas, não era a casinha. E, portanto, havia também a preocupação de que fosse, de facto, só um objeto e uma casa.
e percebemos que o balcão tinha um papel fundamental, ou seja, também na arquitetura tradicional o balcão está sempre presente. Temos um bocadinho esta ideia de que este território de alguma maneira existe sempre em pendente porque nasce de uma escoada lávica e portanto é menos natural o terreno plano e portanto há sempre um exercício de nivelação do terreno e os balcões desempenham esse papel de corrigir cotas. E aqui o que acontece é que o balcão funciona como elemento unificador destas casas. Deste lado temos o balcão quase com a altura de um piso. Aqui um corte. Aqui uma outra questão que era a referência com a arquitetura tradicional, que estávamos a dizer que de alguma maneira estava presente e que para nós servia para corroborar ou encontrar legitimidade na ideia do cliente de construir em contentores, era dizer que também a construção da arquitetura tradicional e em contextos agrícolas, portanto isto é claramente em contexto agrícola, que era aquele em que estávamos a trabalhar, também era construída com uma sequência de volumes, ou seja, a casa principal, a casa do porco, a cisterna, que tem uma dimensão tal que funciona também quase como mais um elemento construtivo, a tafona, e estes conjuntos, às vezes até denominados entre eles a rua, chamar rua a um espaço intersticial entre estes elementos, dá-lhes quase um aspecto urbano que nos interessava também explorar na casa que propusemos. Portanto, está aqui esta ideia de que entre espaços existe um espaço intersticial quase urbano que naquele caso propunhamos que fosse, na nossa casa propunhamos que fosse o espaço social. A solução construtiva que encontramos foi o aço moldado a frio, que permitia alguma forma de pré-fabricação, ou seja, tudo era medido e cortado no continente e depois era montado aqui. Isto permitia um grau de detalhe e de execução na casa que não é muito comum numa obra feita aqui, mas depois obviamente percebemos que há coisas que não são transportáveis, ou seja, todo o ensolarramento, toda a estrutura foi feita com construtores locais, em betão, portanto há sempre uma dicotomia nesta ideia de ser de fora ou de pertencer ao sítio. Portanto, não há propriamente uma receita, cada caso tem que encontrar a sua própria resposta. Os volumes são colocados em função das vistas que nos eram pedidas pelo cliente, ou um quarto da filha que quer estar virado para um sítio, ou um outro que quer estar virado para o mar. E, finalmente, a outra ideia de partida do projeto, que era ser revestida a madeira, e para nós havia algo de leve. As construções também em madeira geralmente nas ilhas estão associadas a edifícios de apoio agrícola, a construções menores, e então aqui há o exercício de pintar esta madeira de preto para lhe dar algum peso, não deixando e ao contrário, de tirar partido do facto de ser a madeira para termos uma série de cambiantes, de brilhos que num outro material não conseguiríamos. Também a pintura nos permite uma continuidade entre o exterior e o interior, que obviamente com esta ideia dos volumes que passam de fora para dentro era importante. Aqui seria o sítio onde o caixilho desaparece dentro da parede. E aqui está a sala, o dito espaço intersticial social que se abre para os vários sítios. Aqui é o balcão, não é, de que falávamos, que é determinante para a imagem final do edifício e que para nós também tem alguma ressonância nas referências que tínhamos. Em jeito de síntese e procurando responder de alguma maneira ao repto do arquiteto Carlos Marques, para nós o grande desafio e especificidade de construir para este território é, entendendo com um imenso potencial e com muita singularidade, conseguir que aquilo que nós acrescentamos, conseguir que os projetos que construímos e finalmente as obras tenham um grande sentido de pertença a este território, que o respeitem, que lhe acrescentem alguma coisa, mas que sobretudo façam parte dele. Sentimos, talvez por termos morado aqui, e nesse sentido também fazíamos uma pequena correção, nós somos não residentes a trabalhar aqui, mas de alguma maneira o facto de termos vivido no Pico durante 2 anos faz com que nós não sejamos necessariamente uns não residentes. Há algo que ficou para nós e
e que às vezes até dizemos que nos marcou na nossa maneira de trabalhar, seja onde for, pelo facto de termos começado o nosso trabalho na Ilha do Pico. E, portanto, a nossa ambição, diria eu, é que tudo o que nós construímos para este território faça parte dele, seja de facto construído com uma relação muito forte com o território, porque isso é algo muito presente, que não se consegue dissociar. Talvez em contextos urbanos nós possamos dissociar-nos do terreno onde estamos a construir, mas num território como esse isso não é possível e essa é a nossa grande ambição. Também diríamos que esta ambição, sendo uma ambição do arquiteto, também tem que ser uma ambição dos clientes, dos donos de obra, e não é possível fazer casas como esta ou edifícios como o Centro de Interpretação sem que da parte do dono de obra haja a compreensão de que estas coisas demoram tempo, de que é preciso fazer investigação, de que é preciso um investimento, porque este terreno é demasiado bonito, demasiado delicado para ser intervencionado com rapidez. E uma vez mais diríamos que a crise, em vez de ser um problema, é uma oportunidade, porque dá-nos o tempo que a gente precisa para que se possa construir com a atenção que nós achamos que este território merece e que nos tem devolvido tanto. Muito obrigado.